O nome da vez para a zaga do Internacional. O Inter que vem olhando muitos zagueiros. Valentim Gomes do Vélez Sarsfield já foi cotado. Juninho do Midtjylland foi um nome que recentemente foi sondado pelo Internacional. Ainda antes, os Gêmeos do Vila Nova, que já fechou com o Mirassol, também tinha sido um nome buscado. Mas o William Rocha. Esse é o grande nome que o Inter quer para esta janela de transferências para compor a zaga do Internacional para a próxima temporada e quem sabe ser parceiro de Vitão. Então, só antes de começar esse vídeo para te trazer mais detalhes sobre esta situação, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa nos comentários também tudo que tu tiver de opinião sobre tudo que eu trazer nesse vídeo, em especial sobre a zaga. Qual jogador e qual zagueiro você gostaria de ver no Internacional? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional, porque esse é um tema bem importante e foi dado inclusive como a prioridade de negociação para o Internacional nesta janela de transferências, e quem disse isso foi o próprio presidente Alessandro Barcelos. Na entrevista que ele concedeu para a gente lá na Rádio Inferno, ele falou que a prioridade desta janela de transferências, e assim que o Inter iniciar a pré-temporada no dia 6, o Inter quer pelo menos já entregar um zagueiro para o Roger Machado, porque hoje o Inter só tem 3 no plantel, que é o Vitão, o Augustin Rorrell e o Cleiton Sampaio. Óbvio, a gente fala também do Pedro Cauã, do Vitor Gabriel, que são jogadores que, querendo ou não, são zagueiros, mas ainda são das categorias de base do Internacional. Mas a gente pode contar também esses jogadores, mas ainda assim jogadores de estofo mesmo, jogadores que já têm uma certa experiência, são só esses 3. E ele quer entregar ao Internacional pelo menos mais um zagueiro e de uma envergadura um pouco maior que o Cleiton Sampaio e que também que o próprio Augustinho Rorrell. Dentro disso que eu tô te trazendo, o Internacional já mapeou e olhou alguns zagueiros e que tenho certeza que nas últimas semanas tu escutou diversos nomes. Chegou a escutar Gemes do Vila Nova, que inclusive já fechou como novo reforço do Mirassol. Já chegou a escutar Valentim Gomes, que foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield, um baita do nome, um baita zagueiro de 21 anos argentino, certamente vai ser convocado para a seleção principal, mas é um nome que custa 10 milhões de dólares, é o sonho da zaga do Internacional, mas é impossível o Inter contratar nesse momento. E aí o Inter começou a observar outros nomes. Já teve o Rô Jesus, que foi uma grande possibilidade, mas ele afirmou que quer continuar no futebol europeu. E aí a gente parte para outros 2 nomes. O primeiro seria o zagueiro Juninho do Midtjylland, jogador de 29 anos. Fiz um vídeo hoje pela manhã explicando essa situação para ti, o nome que foi buscado, um jogador que volta e meia aparece nesta janela de transferências do Internacional, já foi buscado outras vezes, e sim, é o nome que o Inter tenta a contratação, tem um contrato longo, né? Logo o Inter vai ter que pagar uma taxa de transferências e por isso ele já fica um pouco mais longe dentro do estádio Beira-Rio. Mas apareceu também um outro nome, esse que já dura algumas semanas, inclusive o Inter já teria conversado com o staff do próprio atleta, que seria o de William Rocha, jogador também de 29 anos, jogador do CSKA Moscou, e o jogador que, segundo o CS Football, que é o Centro de Observatórios da Suíça, que analisa diversos jogadores no planeta Terra, o William Rocha está entre os 10 melhores zagueiros no quesito de bola aérea. Mais precisamente, ele está na 7ª colocação entre todos os zagueiros do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, porque ele, querendo ou não, é um jogador de 1,91 m de altura, é um jogador que tem muita imposição física, é um jogador que tem uma nota excelente, inclusive, no CSKA Moscou, e ganha de todos os zagueiros do Internacional nessa classificação. E é um jogador que quer voltar ao futebol brasileiro. Por quê? Porque a filha do William Rocha acabou de nascer, ela tem 3 meses de vida. E por este motivo, ele gostaria de voltar ao Brasil, que é onde está vivendo a sua filha, porque ela não vive na Rússia em função de tudo que acontece, a guerra entre Ucrânia e Rússia, a qualquer momento pode dar um problema, e por isso ela acaba vivendo aqui no Brasil, e aí somente em datas comemorativas ele acaba ficando perto dela. Então ele gostaria de voltar ao cenário brasileiro por este motivo. E por isso que o Inter já teve uma conversa, teve um aceno positivo por parte do William, de sim ele querer voltar ao futebol brasileiro, de sim ter esta possibilidade de vir para o Internacional.
A partir daí, o Inter começou a iniciar tratativas com o CSKA Moscou. Ideia inicial seria de um empréstimo com opção de compra. E aí o Inter tentando seduzir o CSKA Moscou, que olha, ele é um cara que quer voltar pro Brasil, ele quer ficar um pouco mais perto da família, né? Vocês poderiam ter esse bom senso de acabar aceitando essa situação, libera ele por empréstimo por um ano, quem sabe depois ele pode voltar pro time de vocês. Tentou fazer esse tipo de conversa, não deu certo, o CSKA Moscou informou que só deseja vender o jogador. E dentro desta venda, aí a situação complica, porque o CSKA gostaria de algo em torno de 2 a 3 milhões de euros para vender o William Rocha. Como todo bem sabe, por mais que o Inter tenha vendido o Gabriel Carvalho, agora está numa situação financeira um pouco mais tranquila, se é assim que a gente pode dizer. Ainda assim é um jogador que neste momento o Internacional não teria como pagar, somente se fosse um valor um pouco mais acessível ou se realmente, como eu te expliquei antes, fosse o empréstimo com opção de compra. Mas é um nome na vez, porque o Inter já tem um princípio de acordo com o atleta. A partir de agora, o Inter também vai tentar que o atleta tenha um poder de convencimento lá na Rússia para que possa conseguir se liberar. Mas o Inter informou a equipe do CSKA Moscou que nesta semana, mais tarde na próxima, agora, né, no ano novo, vai fazer uma proposta para comprar o jogador. E aí uma proposta comprando os direitos econômicos desse atleta, por um valor, obviamente, inferior àquilo que o CSKA Moscou pediu, algo em torno de 2 a 3 milhões de euros, né? Nem seria um valor tão alto, né? Vamos ser bem sinceros, né? A gente está falando aí de 12 até 18 milhões de reais. Não é um valor tão alto, vendo o mercado brasileiro inflacionado como tá, não seria nenhum absurdo o Inter acabar pagando esse valor, mas realmente o Inter não tem isso para pagar. Mas o Inter vai fazer a proposta. É a primeira vez que a gente escuta que o Inter vai fazer a proposta por um zagueiro nessa janela de transferência, porque até então o Inter fez proposta mesmo, proposta formal, proposta em papel timbrado, somente pro Eric, volante do Atlético Paranaense, que já virou novo reforço do Bahia, foi contratado lá por 5 milhões de dólares, nem tinha como o Inter disputar, e pro Nicolás Rodrigues, jogador do Fortaleza da Colômbia, no qual o Inter também fez uma proposta, mas ainda está aguardando a equipe colombiana responder. Agora a gente tem um outro jogador que também o Inter vai fazer proposta, que é para o William Rocha, jogador do CSKA Moscou. Então a gente tem, nesse momento, a janela de transferências do Inter já se moldando, no que deve ser a contratação de um meia pela direita, que pode ser o Nicolás, de um zagueiro que pode ser o William Rocha, a manutenção por parte do Alexandre Bernabé, que a gente coloca também como uma contratação, e aí também o Inter busca outras posições, em especial um primeiro ou um segundo volante, um cara que possa fazer essas duas funções, e ainda se perder um Wanderson, que é uma possibilidade de venda do Inter nessa janela, repor a saída do Wanderson com um outro jogador, um jogador que chegue para ser reserva do Wesley. Essa é a janela de transferências do Internacional. Quem sabe um terceiro nome, um terceiro centroavante, para ser reserva do Rafael Santos Borré e para ser reserva do Ener Valencia, já que o Ricardo Matias vai ficar com a seleção brasileira no Sul-Americano no começo da temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais, valeu, falou e fui!